Muito bom dia a todas e a todos os presentes que puderam corresponder ao nosso convite para esta sessão de apresentação dos resultados da avaliação externa do Plano Nacional contra as Drogas e as Toxicodependências 2005-2012. Com o acordo do Sr. Dr. Jorge Sampaio, que aceitou estar connosco, o que muito nos honra, declaro aberta esta sessão. O Sr. Dr. Jorge Sampaio teve sempre um olhar muito atento às questões das dependências, quer enquanto Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, quer depois enquanto Presidente da República. O papel pioneiro e determinante que, como Presidente da República, Vossa Excelência assumiu ao lançar um novo olhar sobre as questões da toxicodependência, valorizando as questões humanistas e separando-as do necessário combate ao tráfico e à criminalidade associada, inscrevem-se no trabalho iniciado na Câmara Municipal de Lisboa com o Programa de Prevenção da Toxicodependência na maioria das freguesias de Lisboa, que mobilizou milhares de jovens. É paradigmático que logo em 1997 tenha aceitado abrir o 3º Congresso Internacional sobre Toxicodependência, 10º Encontro das Taipas, na Feira Internacional de Lisboa, realizado em 3 de abril, referindo no discurso de abertura desse congresso: aos políticos não compete a definição das prioridades técnicas na luta contra as drogas, mas compete a missão, face aos avanços obtidos com a investigação e a prática clínica, de promover as tomadas de posição que se mostram mais encorajadoras, em termos nacionais e internacionais. A ligação continuou promovendo a discussão desta questão num seminário internacional realizado em Lisboa em 19 de junho do mesmo ano, com a presença de vários especialistas portugueses e estrangeiros na área da toxicodependência. Esse seminário foi de enorme importância no lançamento da reflexão sobre as políticas da droga em Portugal, abrindo caminho, de alguma forma, à elaboração da Estratégia Nacional de 1999. Recordo igualmente a presidência aberta sobre o tema, em 2000, em que tive a oportunidade de acompanhar Vossa Excelência na visita a vários equipamentos em Lisboa e não só. Por isso, Sr. Dr. Jorge Sampaio, é uma enorme honra contar com a sua presença e escutar as palavras que irá dirigir-nos. Agradeço igualmente a presença do Sr. Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, Dr. Fernando Leal da Costa, que exerce a tutela direta desta área e que desde o início acarinhou este processo de avaliação e a realização desta sessão. Os nossos agradecimentos à nossa anfitriã, Sra. Reitora da Universidade Católica, Professora Doutora Maria da Glória Garcia, que infelizmente não pôde ficar para assistir aos trabalhos, e por último, e concluindo as presenças nesta mesa de abertura, um cumprimento especial à doutora Liliana Ramalho, representante da empresa GESA World, que efetuou este trabalho de avaliação. Através de si, cumprimento toda a sua equipa. Permitam-me também que cumprimente os nossos convidados. Não pretendo ser exaustivo, pois correria o risco de não mencionar alguma das importantes personalidades que nos acompanham. Gostaria de cumprimentar os senhores deputados. Contava com algumas presenças que não vejo na sala. O diretor do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, Dr. Wolfgang Götz, meu amigo, os diversos responsáveis e técnicos desta importante agência europeia, a cujo Conselho de Administração tenho a honra de presidir, representante da Câmara Municipal de Lisboa, cumprimentar o Sr. Diretor-Geral da Saúde, Dr. Francisco Jorge, e o Coordenador para a Saúde Mental da DGS, Dr. Álvaro de Carvalho, os representantes das diversas áreas ministeriais com assento no Conselho Interministerial para os problemas das drogas, das toxicodependências e do uso nocivo do álcool, da sua Comissão Técnica e das suas diversas subcomissões e grupos de trabalho, os membros do Conselho Nacional para estas questões, representantes de outras entidades parceiras, em especial cumprimento os dirigentes e técnicos atuais e do passado recente das unidades públicas e dos setores social e privado que operam nesta área em verdadeira complementaridade, dirigentes e profissionais dos serviços centrais e delegações regionais do ex-IDT, centros de respostas integradas, das unidades de desabituação, comunidades terapêuticas, unidades de oncologia, comissões para a dissuasão da toxicodependência, profissionais das respostas de prevenção, tratamento, redução de risco e minimização de danos e da reinserção social. A eles se devem os resultados que fomos alcançando. Agradeço a presença dos senhores presidentes ou representantes das administrações regionais de saúde, que agora assumem importantes responsabilidades nesta área, na sequência da extinção do IDT.
Agradeço, igualmente, a presença dos académicos e investigadores que têm contribuído com a produção de evidência científica para a orientação das nossas políticas, dos senhores jornalistas que as vão acompanhando de forma crítica e atenta. Apenas para enquadrar a apresentação que vamos assistir, gostaria de dizer o seguinte: a política pública portuguesa em matéria de drogas e toxicodependência é uma das áreas que mais tem sido sujeita a avaliações externas periódicas. Em 2004 pelo INA, Instituto Nacional de Administração, agora pela GESA World SA. Recentemente, a Fundação Francisco Manuel dos Santos publicou também um estudo sobre o impacto legislativo nesta área. Por outro lado, estas políticas, nos últimos anos, têm estado sob intenso escrutínio internacional devido ao seu caráter inovador. Existem numerosos estudos e publicações, tanto académicos como de think tanks, como, por exemplo, há uma monografia publicada pelo Observatório Europeu sobre a política portuguesa, há o relatório Greenwald, do Cato Institute, de Washington, e a publicação Política da Droga em Portugal, Benefícios da Descriminalização do Consumo de Drogas, do jornalista polaco Artur Domolowski, para a Global Drug Policy Program, lançada em Portugal em junho de 2011. Figuras de proa da América Latina, decisores políticos, de democracias ocidentais, como recentemente uma comissão do Parlamento inglês, têm estudado o modelo português, propondo uma reformulação da abordagem das suas respectivas políticas nacionais. A nível da execução de programas e objetivos elencados no Plano Nacional, também são inúmeros os que foram objeto de avaliação e mesmo de certificação. Recordando, em 2004 foi feita a avaliação externa da Estratégia Nacional de Luta contra a Droga em Portugal entre 1999 e 2003, realizado por uma entidade independente, o INA, com contratação por ajuste direto. Esta avaliação externa revelou-se fundamental para o conhecimento da implementação e foi realizada em simultâneo com uma avaliação interna. Foi também promovido um inquérito, conduzido pela Universidade Católica, e um inquérito de satisfação realizado junto dos utentes dos CAPs. Em 2005, com a entrada em funções da nova equipa diretiva do IDT, Dr. Manuel Cardoso, Dra. Rosário Gil, cumprimento também, em particular, amiga de muito tempo, infelizmente agora já afastada destas lides, e eu próprio, coincidindo com o fim do ciclo estratégico de 2004, foi lançada a construção do plano estratégico do IDT e, após a sua conclusão, iniciaram-se os trabalhos para a elaboração dos planos nacional contra a droga e toxicodependências e planos de ação. O próprio plano, não vou ser exaustivo na descrição de todo este percurso, mas o próprio plano determinava uma avaliação externa e interna de processo, de resultados e, nas áreas possíveis, de impacto. Uma avaliação atempada e de qualidade. Em 2009, a Comissão Técnica do Conselho Interministerial propôs que a elaboração do caderno de encargos da avaliação externa fosse posta a concurso, e não só a própria avaliação. Foram, portanto, ambas sujeitas a procedimento concursal. Fizemos primeiro um concurso para a elaboração do caderno de encargos e depois o concurso propriamente dito. Para a redação da proposta do caderno de encargos, aprovada pela Comissão Técnica, o IDT contou também com a colaboração do Observatório Europeu da Droga e das Toxicodependências, que, a meu pedido, comentou criticamente um primeiro draft. Ficou muito claro que, para uma avaliação eficaz a esta política nacional, implementada ao longo de 7 anos, deveriam ser selecionados tópicos-chave, pois querer avaliar tudo seria não avaliar tudo. Foi, portanto, com este enquadramento que foi lançada, então, a fase final do concurso, à qual se apresentaram, enfim, algumas empresas, e foi a elaboração da avaliação da estratégia foi, então, adjudicada à empresa GESA World, que desenvolveu, enfim, a metodologia que nos irá explicar certamente. Em simultâneo, portanto, estamos no final de um ciclo estratégico de 2005 a 2012, acaba de ser aprovada a nova estratégia da União Europeia para o ciclo 2013 a 2020, e nós, coincidindo com as alterações estruturais, entretanto, operadas, estamos a preparar a elaboração de uma estratégia para este novo ciclo.
É evidente que esta avaliação externa é uma das componentes importantes a ter em linha de conta e associando esta avaliação também com uma avaliação interna do plano de ação que está em fase de conclusão. Houve alguns constrangimentos relacionados com a designação pelas várias áreas ministeriais dos seus representantes nas estruturas nacionais de coordenação, mas o processo está agora em vias de ser ultimado. Um processo avaliativo, externo ou interno, constitui sempre uma oportunidade de reflexão sobre metodologias, processos, metas, ambiente externo e interno e recursos afetos. Revela constrangimentos e permite olhá-los em perspectiva, mas constitui sempre um espaço de partilha e apreciação das redes e parcerias estabelecidas ao longo da implementação da matéria avaliada. Este processo revela-se de extrema importância quando estamos a lançar as bases de um novo ciclo estratégico, num novo quadro organizativo, em linha com a estratégia da União Europeia, como já referi. A todos os intervenientes no processo, quer da Comissão Técnica, quer do IDT/CICAD, quer da GESA World, o nosso reconhecimento pela seriedade e qualidade do processo desenvolvido. Ficavam por aqui. Vamos passar de imediato, vou convidar o Sr. Dr. Jorge Sampaio a dirigir-nos algumas palavras. Depois a sessão continuará com a apresentação pelos elementos da empresa, da equipa da doutora Liliana, dos dados mais relevantes desta avaliação. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vós. Bom dia, Sr. Secretário de Estado, Sr. Diretor-Geral, ilustres convidados, representantes da GESA World S.A., minhas senhoras e meus senhores. Começo, naturalmente, por agradecer o convite que me foi endereçado pelo Dr. João Golão para participar nesta sessão de apresentação da avaliação externa ao Plano Nacional contra a Droga e as Toxicodependências 2005-2012. Quero, aliás, frisar que estou hoje aqui com muito gosto. O Dr. Golão já fez referências que vão ouvir outra vez, mas não só porque sou um convicto de facto, defensor da prestação de contas públicas e das políticas públicas, mas também porque este é um excelente exemplo de como há políticas públicas com êxito em Portugal. Sabemos bem que as nossas políticas de luta contra as drogas e as toxicodependências têm sido sujeitas a avaliações externas periódicas e que nos últimos anos têm estado sob um forte escrutínio internacional devido ao seu caráter inovador e abordagem original. Apenas 2 episódios pessoais que não quero que isto seja uma recordação, mas em 2001 estava eu em Londres numa visita oficial, tinha as funções que se sabem, e fui convidado para ir àquele célebre programa do Hard Talk, com o Sr. Sebastian, que era um jornalista feroz, altamente competente, que está hoje a fazer outras coisas. A primeira pergunta, naqueles 40 minutos, foi: então vocês agora em Portugal são a favor das drogas? 2001, portanto, algures em fevereiro, março. E, portanto, foi necessário, enfim, perante a surpresa da pergunta, estava preparado para outras, mas esta foi a primeira, revelando, aliás, aquilo que é um leitmotiv do conjunto de países relativamente a esta matéria. E a segunda foi agora, em setembro de 2012, fui visitar outra vez o Sr. Jorge Soros, que toda a gente conhece, e que é um dos grandes promotores da Open Society e que está ligado também a temas deste género. E a primeira coisa que ele me fez foi aparecer-me com um papel e diz-me assim: mas você, diga-me lá, então agora eu ouvi dizer que vocês em Portugal vão mudar a vossa política, que é tão interessante. Como é que se escreve ao Primeiro-Ministro? Setembro de 2012. Eu lá estive a dizer que não era assim, porque muito obrigado, interessante, como se imagina. Portanto, ainda bem que este escrutínio internacional vai de par com perguntas que têm sido feitas numa perspectiva positiva
e ao mesmo tempo está enquadrado por alguma discussão internacional que se começa a fazer no sentido de encontrar outras soluções que não sejam apenas os aspectos repressivos tradicionais, sem esquecer, obviamente, o combate à criminalidade. E isto significa que há uma nova discussão e uma nova perspectiva a partir de experiências que têm sido importantes neste domínio. De facto, existem numerosos estudos e publicações, quer académicos, quer de think tanks, como o do Cato Institute já mencionado, ou da Open Society Foundation, que se têm debruçado sobre o modelo português, para além de várias figuras de proa da América Latina e decisores políticos de democracias ocidentais avançadas, como mais recentemente uma comissão do Parlamento Inglês, também já me referido, que usam as nossas best practices na reformulação da abordagem das suas respectivas políticas nacionais. Ora, na época em que vivemos, marcada por reduções orçamentais que afetam a implementação de políticas públicas e de forma mais sensível as áreas da saúde e os apoios sociais, importa revisitar o problema da toxicodependência e o relevante acervo que temos nesta matéria, precisamente para destacar a necessidade de manter a autonomia e o investimento nesta área. Minhas senhoras e meus senhores, como bem imaginam, não estou aqui para falar na qualidade de perito. Estamos perante muitos peritos em drogas e toxicodependências, que obviamente não sou, teria talvez gosto de ser, mas não sou, nem sequer estou aqui para fazer considerações que a mim não competem sobre os resultados da avaliação que vai hoje ser aqui apresentada. Ao invés, estou aqui pela importância que sempre atribuí a este problema ao longo do meu percurso político, designadamente primeiro como Presidente da Câmara de Lisboa e depois na Presidência da República. O problema da droga afeta muitas famílias portuguesas e provoca fenómenos dramáticos de exclusão e de marginalização sociais, insegurança, conflitualidade, intolerância em muitas áreas urbanas e rurais. A droga é um grave problema de sociedade que não poupa praticamente nenhum país do mundo. Nenhum Estado está imune aos seus efeitos, pelo que a cooperação internacional é determinante, assim como o papel desempenhado pelas organizações não governamentais. A meu ver, há muito que este problema deixou de ser apenas de cumprimento da lei e dos danos físicos e psíquicos associados ao consumo de drogas para pôr em jogo interesses vitais dos Estados e das sociedades, como o desenvolvimento económico, a estabilidade política, a corrupção e, com tudo isto, naturalmente, a própria democracia. Esta foi sempre a visão que tive da toxicodependência e que explica a atenção que lhe consagrei, bem como a abordagem que, no âmbito das minhas responsabilidades na Câmara de Lisboa, 1990-1995, e na Presidência da República, que procurei promover. É o trajeto que fiz durante esses anos que me proponho revisitar hoje aqui convosco. Faço porque estou consciente de que, como Presidente da República, desempenhei um papel, posso dizer hoje, relevante, passados estes anos todos, quando lancei um novo olhar sobre as questões da toxicodependência, valorizando as questões humanistas e separando-as do necessário combate ao tráfico e à criminalidade associada. Mas este papel só foi possível porque se inscreveu no trabalho anterior, pioneiro, de facto, na Câmara Municipal de Lisboa, 90-95, como já disse, com o Plano Municipal da Prevenção da Toxicodependência, na maioria das freguesias de Lisboa, que mobilizou milhares de jovens. Importa lembrar que, nesse tempo, a Câmara Municipal de Lisboa foi o primeiro município a investir nesta área. E devo de deixar uma palavra de entusiasmo aos que trabalharam nisso, desde o professor José Gameiro, ilustre psiquiatra, a vários colegas vossos, até, naturalmente, e convém não esquecer, aos representantes eleitos das juntas de freguesia, que em muitos casos perceberam que, para a juventude das suas freguesias, isto era uma via de importante significado.
e arranjaram iniciativas, arranjaram fundos, afetaram possibilidades, etc, etc. E porquê é que isto começou? É muito simples. Começou na minha campanha, para além de leituras, naturalmente, começou na minha campanha para a eleição da CML, Câmara Municipal, campanha em 1989, quando fui visitar o Casal Ventoso, acompanhado por essa grande figura, que foi o escritor José Saramago, que era candidato à presidência da Assembleia Municipal. E na rua principal, à altura do Casal Ventoso, ia a comitiva, digamos assim, ia eu e ele, e vem um senhor de 30, 40 anos, com um blusão, com muitas coisas de drogas aqui escondidas, e mostrou, e disse, apontando para o filho: meus caros amigos, façam qualquer coisa por ele, porque por mim já não podem fazer nada. E quer eu, quer o ilustre Prémio Nobel, o Saramago, ficámos profundamente afetados com aquela visão, que significa que às vezes andar nos territórios, em campanhas eleitorais, é importante, porque as pessoas que nos dirigem e fazem apelos que não são propriamente esquecíveis, e portanto são apelos que marcam a necessidade de fazer alguma coisa em direção a essa realidade. Foi assim, de facto, se consolidou na prática o interesse, digamos, teórico que eu já tinha nesta altura. E, portanto, eu decidi nesse momento que teria que propor, se fosse eleito à Câmara Municipal de Lisboa, que investisse na prevenção do uso de drogas. Esse plano teve a designação de Contigo Vais Longe. Sempre articulado como projeto de vida, este plano dependeu sempre e só do financiamento da Câmara Municipal, mas contribuiu para que se tornasse consensual que os municípios têm a legitimidade, a vocação e o dever, sublinho, e o dever de contribuírem para a prevenção das toxicodependências. Não foi um plano centralizado. As freguesias que aderiram tinham cada uma o seu projeto, acompanhado pelos técnicos da Câmara e avaliado anualmente. Chegámos, em 1994, às 27 freguesias envolvidas, atingindo cerca de 25 mil jovens. Nesse ano, o financiamento foi de 52.079 contos, cerca de 260 mil euros. Um outro aspecto pioneiro foi o da cooperação internacional das cidades. Fizemos parte e presidimos ao Fórum Europeu para a Segurança Urbana, a Organização de Cidades Europeias e do Mediterrâneo, porque estas coisas depois começam a ligar-se umas às outras, em que coordenámos o projeto CQ-CIT Drog Med Urbs, financiado pela União Europeia. Neste contexto, ajudámos a pôr a funcionar o Centro de Informação e Educação para a Saúde do Marif Casablanca, e em 1993 fui, para lá saber porquê, o convidado especial da Conferência de Mayors dos Estados Unidos, em Washington, para justamente fazer uma exposição deste plano pioneiro da prevenção. A Presidência da República, portanto, mais tarde, prosseguiu os meus esforços nesta área que considerei um dos eixos temáticos da minha atuação. Desde logo, já foi mencionado, em 97, assentei ir ao Congresso Internacional sobre Toxicodependências, o 10º Encontro das Taipas, na Feira Internacional de Lisboa, em 3 de abril, 97. Nessa altura já tinha como clara a noção, como então afirmei, que aos políticos não compete a definição das prioridades, eu não dei isto ao Dr. Golão, ele foi encontrar isto em qualquer sítio, das prioridades técnicas da luta contra as drogas, mas cabe sim a missão, cito, face aos avanços obtidos com a investigação e a prática clínica, de promover as tomadas de posição que se mostram mais encorajadoras em termos nacionais e internacionais. E fui nisso muito apoiado pelo meu assessor para as questões da saúde, o vosso conhecido, Dr. Jorge Simões, a quem muito agradeço também os diálogos frutuosos que mantive com ele e que me estimularam a ir nesta direção. E foi por isso, nesta convicção, que em junho desse ano promovi o referido seminário internacional, porque por via das cidades tinha conseguido encontrar e conviver com as importantes experiências que se desenrolavam e que eram experiências, digamos, agressivas pela novidade, que eram as experiências de Amsterdão, as experiências de Genebra e as experiências de Liverpool. Tive a ocasião de estudar essas 3 experiências
e que trouxe os representantes científicos e os representantes das variações dessas cidades ao encontro de Lisboa, que decorreu no CCB e que aproveitaram por fazer conferências sobre a sua própria experiência, a sua avaliação. Lembremos que Genebra e Zurique, já nessa altura, eram extremamente avançadas para o que não se fazia nessas circunstâncias. E eram experiências inovadoras no campo terapêutico e de apoio comunitário. Ao preparar esta minha intervenção, fui, aliás, reler o livro que publicámos com as atas desse seminário. Em 1997, já passaram 15 anos, muita coisa mudou, mas, curiosamente, o livro mantém uma atualidade significativa. Tornei, na altura, a repetir nesse seminário que o Presidente da República não tinha competência para definir políticas concretas, mas tinha a responsabilidade de abrir caminhos e também a responsabilidade de contribuir para o combate contra a exclusão e contra o sofrimento. Essa responsabilidade sentia como minha e não deixei em cada momento de a exercer. Era também, como disse na altura, uma iniciativa contra os silêncios. Pelo contrário, devíamos ter a possibilidade de nos interrogarmos abertamente sobre a dimensão global desse problema. Depois, constatava que não havia soluções pré-concebidas, mas a necessidade de uma aferição constante dos resultados de uma investigação, naturalmente, rigorosa, da coordenação das diversas intervenções profissionais e do concurso de distintas abordagens. Finalmente, a sensação que tinha é que o problema da droga era uma enorme batalha de civilização que não cessaria tão cedo e, portanto, era necessário prepararmos-nos todos os dias para ela com um grande sentimento de abertura e de exigência, naturalmente, também. As teses defendidas naquele seminário iam no sentido de que a política sobre a droga era insuficiente para conter o consumo das drogas e uma nova estratégia deveria passar por um debate sereno, tanta falta faz estes debates serenos, que reconhecesse o caráter multidisciplinar do problema e a procura de consensos na sociedade. Mas também, por mais e melhor investigação sobre os efeitos das drogas nas pessoas, pela avaliação das experiências realizadas em alguns países, pela atenção à sua conformidade com o direito internacional, pela colaboração das organizações internacionais, pelo aumento do investimento no campo da prevenção, pela possibilidade de dar voz aos utilizadores das drogas. Minhas senhoras e meus senhores, já passou uma década e meia desse seminário. Durante este tempo, Portugal trilhou um caminho seguro de políticas de luta contra a droga e as toxicodependências assente numa dupla matriz, a da redução da procura e da oferta. Entretanto, consolidou-se um consenso na nossa sociedade em torno do reconhecimento deste problema. Recordo que em 97, no CCB, ninguém falava, se não estou em erro, ninguém falava publicamente sequer em metadona. Ninguém falava em público sobre a metadona. E foi nos corredores do CCB que eu e outras pessoas, não vou dizer o nome, porque são todas conhecidas vossas, se começou a falar e eu perguntava, mas porquê é que não falam nisto? Não faz sentido que não falem. E, enfim, publicamente começou-se então a falar. Felizmente que a sociedade portuguesa tem hoje uma relação diferente com o problema das drogas. Fundamentalmente está mais informada, está mais preparada para os novos desafios que as novas drogas estão necessariamente a colocar, está mais preparada para combater outros fenómenos, como, por exemplo, o alcoolismo, e, portanto, está indisponível para aceitar receitas rápidas para a resolução do problema ou qualquer desistência numa estratégia que se quer segura e competente. Tive, em todas estas intervenções que referi, a preocupação de que a estratégia nacional fosse apoiada por setores políticos, técnicos e sociais significativos. Foi então possível que o tema das drogas, que poderia suscitar, como suscitava, posições extremadas dos partidos políticos e, por seu intermédio, da opinião pública,
não fosse utilizado como bandeira partidária, nem se introduzissem divergências onde poderia haver efetivamente um consenso muito alargado. Tive a preocupação que sublinhei várias vezes que a guerra contra a droga não se transformasse na guerra aos consumidores das drogas. Se no discurso técnico e no discurso político há muito se tendia a encarar a toxicodependência como uma doença, a realidade é que no enquadramento legal continuava a considerar-se o toxicodependente como um criminoso. Portugal, aliás, apresentava das maiores percentagens de toxicodependentes da Europa, número claramente superior ao existente em países em que o consumo não era criminalizado. No debate sobre os programas de redução de riscos e de danos, foi possível ter presente que o fenómeno das drogas exige uma resposta global, equilibrada e coerente, de que são parte a redução da procura, a redução da oferta e a cooperação entre os países, evidentemente, à escala internacional. A avaliação da estratégia é fundamental e, portanto, o estudo que agora será apresentado constituirá uma peça importante, com certeza, já o li, mas posso dizê-lo, para todos os estudiosos, para técnicos e para decisores, quaisquer que sejam as opiniões que sobre eles possamos ter. Como dizia no início, importa sempre saber o que correu bem e o que correu menos bem, porque há sempre coisas que correm menos bem, para que possamos fazer sempre melhor, conhecer e beneficiar do nosso próprio percurso, para que o próximo ciclo estratégico consolide o trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos, em benefício de toda a sociedade portuguesa, mas também permitam, no plano da cooperação internacional, em que as nossas boas práticas são seguidas com toda a atenção. Desejo-vos um bom trabalho e muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Jorge Sampaio, por esta excelente intervenção que nos levou, de facto, a revisitar a importância que Vossa Excelência teve em todo este processo e em que foi sendo um apoio fundamental para o desenvolvimento das políticas. Eu lembro-me também da presidência aberta, em que tive a felicidade de o acompanhar em vários equipamentos na cidade e da sensibilidade que pude testemunhar na forma como falava com os próprios destinatários da intervenção. Vamos dar por concluída esta primeira mesa. Eu convidava o Sr. Jorge Sampaio, o Sr. Secretário de Estado, a sentar-nos ali na primeira fila e pedi à doutora Liliana Ramalho que chamasse esta sua equipa para fazer aqui a apresentação deste relatório da avaliação externa e depois voltaremos então e pedirei ao Sr. Secretário de Estado que faça no final então a minha intervenção. Sr. Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, Sr. Dr. Jorge Sampaio, ex-presidente, Sr. Diretor-Geral do SICAD, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores, em primeiro lugar e em nome da equipa da GESA World gostaria de aproveitar esta ocasião para desejar a todos um bom ano, também para felicitar o Dr. João Golão pela sua reeleição à presidência do Observatório Europeu das Drogas e da Toxicodependência e agradecer de facto a presença de todos e o interesse pelos resultados desta avaliação. Aproveito desde já e veremos os resultados mais adiante para congratular todos os profissionais e todas as instituições que estiveram envolvidas na implementação deste plano, de facto pelos resultados atingidos. De facto, isto foi um percurso, como o Dr. Jorge Sampaio acabou de dizer, seguro, é um percurso de vários anos e pode-se ver que o desenrolar desta estratégia, de facto, pôde dar resultados positivos em relação aos principais indicadores de saúde pública e de segurança a nível da população.
Aproveitava para apresentar também a equipa. Ao meu lado está Pilar Solanes, é médica. A Pilar Solanes é diretora do Programa de Saúde da cidade de Barcelona. Esteve também envolvida no planeamento e avaliação de programas de droga e toxicodependência na cidade de Barcelona, também noutros programas de inclusão social e de saúde pública. Ao lado está Teresa Brugal, é doutorada em Medicina, professora na Universidade de Barcelona, na Universidade Autónoma de Barcelona e também na Universidade Pompeu Fabra, e responsável do plano de drogas da cidade de Barcelona. O encargo que nos foi feito quando foi lançado o concurso era que a composição da equipa fosse internacional e, de facto, a empresa respondeu a este encargo, portanto, haverá uma parte da apresentação que será em espanhol, no fundo, para respeitar a composição multidisciplinar e internacional também da equipa. Gostava também de referir os restantes consultores da equipa, alguns estão presentes, outros não. Gostaria de começar pelo professor Luís Fernandes. Ele é subejamente conhecido a nível nacional pelo seu excelente trabalho desenvolvido na área das drogas e da toxicodependência, também a nível internacional. É professor da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. Tiago Neves, doutorado em Criminologia, também professor da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. Lígia Ferro, doutorado em Sociologia, professora associada no SCTE. Cristina Ramos e Federico Velge, das áreas de Gestão e Economia, ambos da equipa da GESA World. E David Vivas e Helena Poça, professores universitários da área da Economia na Universidade Politécnica de Valência. Antes de passar à apresentação do plano, fazer uma breve apresentação sobre o que é a GESA World. A GESA World é uma empresa de consultoria que tem 14 anos de experiência. Acho que estamos aqui com problema. Sim. Não sei se temos aqui um ligeiro problema com o funcionamento do comando. Como estava a dizer, a GESA World é uma empresa de consultoria, opera nos setores da saúde e social, tem 14 anos de experiência, temos escritórios no continente europeu e no americano, e a partir daí desenvolvemos projetos em mais de 19 países, contamos com mais de 200 projetos realizados. A empresa tem como objetivos, de facto, apoiar as organizações na melhoria da sua eficiência, na qualidade e na sustentabilidade, e a nível do que é o planeamento, a implementação e avaliação de políticas públicas e programas públicos, temos bastante experiência, quer trabalhando com as administrações nacionais, como também trabalhando com administrações regionais e organismos multilaterais, como seriam, por exemplo, o Banco Mundial. Gostaríamos de fazer, antes de iniciar a apresentação dos resultados do plano, uma retrospectiva de qual era a situação de partida que antecedeu o plano e que, de facto, balizou a sua elaboração. O plano foi elaborado fim da Estratégia Nacional de Luta contra a Droga. Esta estratégia foi definida para o ciclo de 99-2004. Como já foi referido, foi sujeita a uma avaliação pelo INA, também uma avaliação externa. A situação nessa altura era, de facto, a existência de uma diminuição já da população toxicodependente com VIH-Sida no conjunto de casos. No entanto, a nível europeu, Portugal ainda se destacava pela uma alta prevalência. A heroína continuava a ser a substância principal dos utentes em início de tratamento e havia uma diminuição já dos utentes cuja principal via de administração era a endovenose. Ainda assim, era importante. Ao nível da prevenção, vinham-se desenrolando uma geração de iniciativas, também já comentadas, em que havia a presença de novos atores, desde instituições particulares de solidariedade social também, como câmaras municipais.
O dispositivo de dissuasão era recente, a política de descriminalização tinha sido aprovada em 2001, portanto estavam-se a constituir as comissões de dissuasão da toxicodependência. Tinha-se iniciado também a implementação de respostas na área da redução de riscos e minimização de danos, no entanto, ainda não com uma cobertura suficiente, havia, portanto, bolsas de consumidores que continuavam sem acesso a recursos. Por outro lado, emergiam novas drogas, novos padrões de consumos e também o aumento dos policonsumos. A nível da oferta, Portugal destacava-se sobretudo como um país de trânsito, uma porta de entrada das substâncias que tinham sobretudo proveniência da América Latina para o continente europeu. A Estratégia Nacional de Luta contra a Droga foi avaliada e entre algumas das recomendações que eram situação de partida deste plano, encontravam-se enriquecer os serviços prestados, quer em diversidade de públicos-alvos, como na regulação dos padrões terapêuticos adotados, o lançamento de um novo espectro de iniciativas para reduzir o estigma social da droga junto das entidades patronais, também a promoção da reinserção social e laboral e a reorganização do IDT e o estabelecimento de um novo modelo de coordenação e cooperação interministerial. O Plano Nacional foi elaborado para o ciclo 2005-2012, inscreve-se no enquadramento multilateral e comunitário, foi adaptado à realidade nacional a partir de alguns documentos nacionais que o estruturavam, nomeadamente o Programa do Governo, as grandes opções do Plano, o Orçamento de Estado, o Plano Nacional de Saúde e a Carta de Missão que foi apresentada pelo Coordenador Nacional do Combate à Droga ao Sr. Ministro da Saúde. Este plano organiza-se em duas áreas de missão, a da redução da procura e a da redução da oferta, e 6 áreas transversais. Cada uma das áreas de missão tem vetores e o plano contemplou 3 objetivos gerais para cada um dos vetores e vários objetivos específicos. Estes vetores decorreram da assunção dos princípios orientadores que estavam consagrados na Estratégia Nacional, nomeadamente os princípios da cooperação internacional, da prevenção, do humanismo, do pragmatismo, da segurança, entre outros. No entanto, tendo assumido estes princípios, considerou-se neste momento que era necessário garantir uma maior consistência e coerência no sentido de otimizar os resultados e obter ganhos em nível de saúde pública individual. E, portanto, procedeu-se às seguintes reorientações estratégicas. A primeira, a da centralidade no cidadão. O objetivo, de facto, era descentralizar as intervenções da substância e centrá-las no indivíduo e também no seu entorno. A territorialidade, através do reforço de um planeamento e de uma gestão local e de proximidade, as abordagens e respostas integradas, quer a nível interno, mas também e sobretudo a nível externo, e veremos mais à frente que, de facto, a implementação do plano permitiu obter um grande reforço das parcerias e da criação de uma rede a nível externo de atores, e a nível e a qualidade, quer a nível da melhoria da gestão, de uma maior formação dos seus profissionais, da monitorização e avaliação. Este também foi um ponto muito importante na implementação deste plano, e todo um manancial de orientações de boas práticas que foram desenvolvidas entre 2005 e 2012. Finalmente, dizer que o plano foi operacionalizado em 2 planos de ação. O primeiro cobriu o período de 2005 a 2008, foi avaliado internamente, e o segundo, de 2009 a 2012, também em processo de conclusão da sua avaliação interna. Os objetivos... Os objetivos desta avaliação era avaliar criticamente a implementação do plano, com vista a obter informação e recomendações para o planeamento do ciclo seguinte, mas, tal como o Dr. João Golão já disse na sua abertura, era importante não avaliar todo o plano, mas centrar a avaliação em aspectos específicos que seriam mais relevantes nesta política. E estes aspectos
específicos estariam organizados em 4 áreas de trabalho que fomos avaliar. A primeira, o cumprimento dos objetivos definidos e a identificação dos desvios em aspectos específicos das opções estratégicas. O segundo, uma avaliação de impacto em que se pretendia comparar os indicadores epidemiológicos e de respostas e as respectivas consequências entre Portugal e 2 países do contexto europeu. Aqui, em caderno de encargos, os grupos de países estavam definidos, a empresa poderia eleger 2 países destes grupos que estavam definidos e a eleição foi para a Espanha e para a Noruega. A terceira componente foi uma avaliação de custo-benefício do financiamento de programas de respostas integradas, tendo em conta esta reorientação do paradigma de intervenção. E, finalmente, a avaliação da eficácia, da eficiência e da qualidade de intervenções específicas nas áreas da redução da procura e da oferta. Tínhamos, portanto, que avaliar aqui a eficácia, a eficiência e qualidade de um total de 6 intervenções específicas. Algumas dessas intervenções específicas correspondiam a objetivos gerais, outras a objetivos específicos do plano. A nível de cronograma de trabalho, o projeto foi adjudicado em abril. Entre os meses de maio e julho decorreu a elaboração da versão preliminar e entre setembro e novembro a elaboração da versão final. Foram produzidos 2 documentos, há um relatório extenso e há também um resumo executivo que está publicado em 3 línguas, português, castelhano e inglês. Dizer que o processo de avaliação de facto pautou-se por uma permanente interação entre a equipa do GESA World e o Steering Committee que foi definido. Queríamos neste ponto de facto abrir um parênteses para agradecer a toda a equipa do Steering Committee porque foi incansável e permitiu de facto que todo o trabalho fosse desenrolado com a maior qualidade possível e dentro do prazo previsto. Queria aqui agradecer em particular à doutora Fátima Trigueiros como interlocutora do Steering Committee, teve um papel extraordinário para a execução deste trabalho. A nível... o caderno de encargos que nos foi proposto para avaliar o Plano Nacional, vamos passar a chamar sempre Plano Nacional porque o nome é bastante extenso, de facto está de acordo com os níveis de avaliação que estão propostos pelo Observatório Europeu das Drogas e Toxicodependências. Para além de ser necessária uma monitorização, é também necessário avaliar quais é que foram os resultados em termos de eficácia, eficiência e qualidade do plano e também medir quais é que foram os efeitos produzidos, que é justamente a avaliação de impacto que nos foi encomendada. A nível da metodologia, combinaram-se as técnicas qualitativas e as técnicas quantitativas. De facto, isto permitiu obter uma triangulação dos dados e obter os resultados. Em termos qualitativos, utilizámos as técnicas de grupo nominal e as entrevistas. Realizámos um total de 7 técnicas de grupo nominal e de 5 entrevistas. Tentámos, tanto quanto possível, traduzir os grupos profissionais e as instituições e instâncias que estavam representadas na implementação do plano, de facto, para recolher a informação sobre, na perspectiva destes profissionais, como é que tinha corrido esta implementação, quais os aspectos positivos e quais os aspectos negativos, e à parte procedeu-se depois à formulação de indicadores e à recolha das fontes documentais. As fontes documentais foram com base nas fontes oficiais, nomeadamente os relatórios do Observatório Europeu das Drogas e Toxicodependências, do Coordenador Nacional e do IDT. Também utilizámos outra bibliografia da comunidade científica e também utilizámos alguns dados ad hoc. Aqui também gostaríamos muito de agradecer a todos os profissionais a quem solicitámos informação específica e que não estava elaborada ou publicada em fontes oficiais, porque de facto trabalharam com grande empenho para responder dentro do cronograma de trabalho previsto aos pedidos que eram vários que a empresa foi fazendo ao longo deste trabalho.
Enquanto aos resultados, de facto, este slide o que pretende é fazer uma síntese dos resultados gerais que se puderam apurar. De facto, foi possível responder às principais recomendações deste plano, constituir uma rede de intervenção integral e integrada com base em respostas de proximidade que tinha como principal objetivo colocar o indivíduo no centro das atenções. Estabeleceu também, por outro lado, as bases para um sistema global de gestão da qualidade. Estes resultados conseguiram-se, entre outros, a partir de uma reorganização que aconteceu a nível interno. Foram constituídos os centros de resposta integrada, onde confluem, à exceção da dissuasão, todos os vetores da redução da procura e, por outro lado, também uma aposta na articulação com toda a rede externa de parceiros e a coordenação destas parcerias. Por outro lado, também foi desenhado e implementado um PORI, que, como veremos a seguir, também foi um instrumento muito importante para responder a áreas lacunares de resposta. Esta reorganização permitiu, de facto, conseguir uma maior acessibilidade dos indivíduos às intervenções, acompanhar o indivíduo ao longo do seu percurso de vida, cobrir mais população com necessidades e fomentar o trabalho em rede e também a especialização dos profissionais. O PORI, o Plano Operacional de Respostas Integradas, foi desenvolvido entre 2008 e 2011, pretendeu responder a áreas lacunares de resposta, foi um trabalho que teve imensa participação, foram realizados diagnósticos em todo o país, num total de 92 territórios, e foi possível lançar um número de 146 projetos. Entre 2008 e 2011 foram abrangidas aproximadamente 100 mil pessoas, em média por ano. Foram desenvolvidos programas de respostas integradas e constituídos núcleos territoriais que, a nível local, fomentavam e reforçavam a coerência e a participação de todos os atores para um mesmo objetivo. A nível dos resultados, por área de missão, não nos cabem todos os resultados, haveria muito mais para falar. Sublinhámos aqueles que nos pareciam relevantes ou mais inovadores. A nível de prevenção, houve um trabalho imenso no sentido de desenvolver estratégias e ações baseadas em evidência científica. Os programas tinham uma proposta de monitorização e de avaliação já quando eram elaborados, o que nem sempre acontece quando se definem programas. As intervenções eram dirigidas a populações específicas, houve aqui uma aposta pela prevenção seletiva indicada e, pela primeira vez, procedeu-se a uma intervenção em meio laboral. A nível da dissuasão, como já tínhamos comentado, o dispositivo, quando se iniciou o plano, ainda era relativamente recente, por isso o reto que havia era, de facto, de conseguir implementar o dispositivo e consolidar. Portanto, foi muito importante estabelecer novos mecanismos de articulação entre os vários atores e aqui destacamos dois dados que nos parecem muito importantes. Por um lado, a existência de uma percentagem alta de consumidores toxicodependentes encaminhados pela primeira vez, o que significa que o dispositivo de dissuasão tem capacidade para sinalizar pessoas que ainda não estavam sinalizadas por outros recursos e também uma progressão a nível do número de indiciados classificados como não toxicodependentes, o que significa que esta política se está a dirigir não só para pessoas já identificadas como toxicodependentes, mas também para consumidores esporádicos, mas que poderão evoluir para outras trajetórias e, portanto, há aqui uma oportunidade de interromper este ciclo através de medidas alternativas, respondendo, portanto, a uma perspectiva bastante humanista e também pragmática de adaptação da política às necessidades pelos vários grupos populacionais.
A nível da redução de riscos e da minimização de danos, houve um aumento das respostas e da acessibilidade muito grande. Foi criada uma vasta rede de parceiros. Aliás, esta rede não poderia ter sido criada sem todo o empenho e participação da rede de parceiros. Houve um reforço da intervenção em meio prisional e também um reforço da intervenção em espaços recreativos. De facto, aqui cria-se a resposta ou implementa-se a resposta a pontos de contacto e informação que pela primeira vez atua sobre estes novos contextos e sobre este novo fenómeno. A nível de tratamento, dispõe-se neste momento de um amplo leque de abordagens orientadas pela evidência científica. Houve uma grande diminuição dos tempos de espera para admissão nas várias respostas, portanto, um aumento da acessibilidade. Procedeu-se à descentralização das consultas especializadas, sobretudo com o objetivo de reduzir o estigma e de poder aproximar as várias respostas à população. Criaram-se respostas para grupos com necessidades específicas, como sejam as grávidas e as crianças filhas de grávidas toxicodependentes, e fez-se um grande esforço. Aliás, nas outras áreas também se fez um grande esforço a nível do registro e da monitorização. Na área de tratamento, implementou-se o sistema de informação multidisciplinar, que certamente atribuirá maior eficiência a todo o processo de acompanhamento do utente. A nível da reinserção, aqui destaca-se, de facto, o modelo individual de reinserção. A criação deste modelo teve um valor importantíssimo, porque ele prevê que se faça um diagnóstico individual das necessidades de cada um dos utentes e que haja um plano individual de intervenção, no sentido da inserção, para cada um dos utentes. De facto, pelo gráfico percebemos que aumentou a capacidade de utentes integrados em respostas, mesmo em 2011 já tivemos um período de crise económica que de facto acaba por ralentizar a capacidade de integração que podemos ter, mas mesmo assim houve um aumento entre 2008, data em que foi criado o MIR, e 2011. Depois destaca-se outra medida de sucesso, a Bolsa de Empregadores, que pelos números vemos que havia em 2009 177 entidades patronais que participavam. Neste momento existem quase 1000. E também outro aspecto que foi bastante referido por todos os profissionais, a internalização das competências nas equipas de reinserção dos CRI no âmbito do programa Vida Emprego. A nível da redução da oferta, foram várias as intervenções realizadas. Salientamos as intervenções que nos pareceram mais importantes no sentido de garantir maior robustez e coerência à intervenção das várias forças de segurança e organismos congêneres, tanto a nível nacional como a nível internacional. De facto, foram estimulados os mecanismos de articulação e de cooperação. Foi reforçada a partilha de informação, muito importante nesta área, e, por outro lado, ao nível das unidades de coordenação e intervenção conjunta, foi formalizado um protocolo relativo às competências de investigação criminal no âmbito do tráfico de estupefacientes. No âmbito da qualidade, outra das reorientações estratégicas previstas neste plano foi dado um papel especial à área da formação e de investigação. Desenvolveram-se alguns projetos também de investigação à ação, algo também bastante inovador. Foi em todos os vetores da área da redução da procura, foi lançado um manancial de orientações e guias de boas práticas que, no fundo, tinham como objetivo normalizar a intervenção entre as várias equipas, independentemente do local onde elas se encontrassem no território nacional, garantindo, por isso, a equidade a nível do acesso ao mesmo tipo de intervenção. E, por outro lado, também se reforçou muito todos os aspectos no âmbito do licenciamento e fiscalização de unidades, da certificação e da acreditação e das auditorias técnicas e financeiras, não só a unidades, mas também a projetos.
Uma das componentes da avaliação era justamente a avaliação de custos-benefícios de programas de resposta integrada. Estes valores orçamentados são para algumas intervenções específicas no âmbito do PORI e conseguimos, a partir dos resultados que poderão ver na tabela, verificar de facto que o retorno social em termos económicos que foi conseguido por estas intervenções foi muito grande. Passo agora a palavra à Teresa. Bien, como hemos visto, gracias a todos estos cambios en la coordinación, en la planificación y en la articulación e integración de los distintos colaboradores y de las distintas asociaciones que trabajaban en el ámbito de las drogas, se ha conseguido mejorar de forma sustancial la calidad y, del plan de drogas, y también se ha conseguido monitorizar el fenómeno, con lo cual para futuros evaluaciones será mucho más fácil obtener resultados. Es decir, que gracias a todas estas intervenciones se ha conseguido aumentar la eficacia, la eficiencia y la efectividad del plan de drogas de Portugal. Pasando ya a evaluar el impacto que ha tenido estos cambios a nivel de Portugal comparado con otros países de la Unión Europea, observamos que, como ha dicho Liliana, se comparó Portugal, España y Noruega. Observamos que a nivel general más o menos las políticas son muy parecidas entre Portugal, España y Noruega por lo que hace a los programas de reducción de daños, de tratamiento y de control de la oferta, pero realmente lo que cambia, lo que realmente hace Portugal distinto a estos países es la política de descriminalización que han llevado a cabo, en donde ni el consumo, ni la adquisición, ni la tenencia de drogas ilícitas es penalizado, sino que pasa por unas medidas alternativas que realmente mejora la capacidad de captar a usuarios que estaban fuera del sistema y que permite adherirlos a programas de tratamiento más normalizado. Esto se puede ver. Se tiene que programarse. Sí. Eso se puede ver porque distintos estudios internacionales publicados en revistas de alto factor de impacto de la comunidad científica sanitaria, como este artículo publicado en el Lancet, se observa que la cobertura de los programas de intercambio de jeringuillas a nivel europeo, Portugal es una... ¿Qué pasa? ¿Por qué se va la luz? Portugal es uno de los países de la Unión Europea que tiene unos programas de intercambio de jeringuillas más buenos de toda Europa. Realmente las coberturas son muy altas, están dando en estos momentos una media de casi 200 jeringuillas por usuario y año. Realmente es una de las coberturas más altas, juntamente con el Reino Unido, Noruega y Finlandia. Y los programas de metadona también tienen una cobertura muy alta. En estos últimos años han conseguido realmente alcanzar coberturas de más, en estos momentos más del 81% de los inyectores de drogas están en programas de mantenimiento con metadona, cosa que hace unos años era casi impensable. La siguiente. También estos programas han permitido bajar sustancialmente la infección de VIH-Sida, y así vemos que si bien a principios de los 2000 el grupo de más riesgo en cuanto a esta infección era el grupo de los inyectores de drogas, que era más del 50%
de los casos de los nuevos diagnósticos de VIH se daba en este colectivo de riesgo, actualmente observamos que prácticamente no llega al 30%, creo que se sitúa alrededor de un 25% de los inyectores de los nuevos diagnósticos son inyectores de drogas. Aún así, debido a que realmente la infección tuvo un alto impacto a finales de los 90, principios de los 2000, Portugal sigue siendo uno de los países de Europa en donde el número de casos de VIH-Sida por 100.000 habitantes es de los más altos. O sea, se tiene que seguir trabajando en esta línea para intentar reducir el número de inyectores infectados. No todo pueden ser cosas positivas y realmente pues, hay algunos datos que hacen que pensemos que hay que hacer mayores esfuerzos para recuperar a estos usuarios, ya que, por ejemplo, la cobertura de los tratamientos antirretrovirales, es decir, el tratamiento que se da a las personas infectadas de VIH-Sida, sigue siendo bajo en este colectivo. Así, por ejemplo, en España el 63% de los infectados con antecedente de ser inyectores están en tratamiento, en cambio, por ejemplo, en Portugal solamente un 10%. Esto también es datos obtenidos de las publicaciones científicas internacionales, de evaluaciones internacionales que ha llevado a cabo, que ha propulsado el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías. Y ahora le pasaré la palabra a mi compañera Pilar Solanes para que les avance las conclusiones. Bien. Muy buenos días. Yo creo que las conclusiones de alguna manera se han ido apuntando a lo largo de la intervención de mis compañeras, pero a modo de grandes trazos quisiéramos comentar que podemos afirmar, o el análisis y la evaluación realizado nos permite decir que creemos que el plan, o sea, que los resultados del plan han permitido responder a las principales recomendaciones previas que hubo antes de elaborar el plan, y que la ejecución del plan ha dado continuidad a los principios políticos estructurantes. Antes han sido mencionados en esta mesa, no los voy a repetir todos, pero en este sentido, por ejemplo, los principios de pragmatismo, dejando claro que se ha podido poner en práctica una política con sus programas y sus proyectos y sus evaluaciones, desde la perspectiva del humanismo, entendiendo que es una política, ha sido una política pensada desde la perspectiva de las personas, de atender a las personas y de tener una visión global de la población y el efecto que las drogas el efecto o el impacto que puede tener sobre ellas. O la participación, teniendo en cuenta todos los actores locales, los actores que ya participaban en sus proyectos, en sus programas, orientándolos hacia una dirección conjunta, una estrategia conjunta del país. Podemos decir, el resultado de esta evaluación, que el plan ha alcanzado la globalidad de los objetivos planteados en este plan. Si bien es cierto que, lógicamente, como cualquier política, algunos objetivos se han conseguido en su totalidad y otros hay que profundizar o seguir profundizando, pero la dirección del plan ha conseguido metas en todos los objetivos que se planteaban. Si nos permiten, y vamos un poquito más hacia las conclusiones, más un poco por áreas, entendemos que el valor y la evaluación principal es que ha colocado al individuo en el centro de todas las intervenciones. Cambió una política más pensada en las sustancias a una política, me refiero a una política estratégica, pensada en el individuo, pensada en las personas, donde la centralidad está en la persona. Y, como decíamos antes, está pensada en las personas que consumen drogas o están en situación de riesgo en el consumo, pero también en el impacto que el consumo de drogas tiene sobre la población.
Y ahí toda la cuestión en relación a la orientación de la política de descriminalización, que ha sido fundamental también entendemos, para promover este cambio. Y un elemento fundamental, entendemos también, de estos resultados ha sido la planificación en cuanto a la cobertura, de tal manera que, como antes hemos podido mostrar, hay un equilibrio en cuanto a la accesibilidad y a la proximidad en todo el país, de tal manera que las lagunas que existían en algunas zonas del país se han podido reequilibrar. En este sentido, pensamos que ha quedado o demuestra que se ha reforzado la coordinación y la cooperación interinstitucional. Hay programas en los diversos ámbitos y eso sin una orientación de este estilo es muy difícil o casi imposible. Ha promovido las redes de actores locales. Repito, como comentábamos antes, no solo se ha promovido la participación de los actores locales, articulando su intervención, sino que se los ha articulado en una dirección conjunta para todo el país. Muy importante el abordaje en relación a la salud individual y a la salud pública. Todos los programas en cuanto a la disminución de riesgos o todos los programas que han permitido trabajar en las líneas, como antes mi compañera comentaba, en relación al SIDA. También se valora la diversificación de modelos en las áreas de intervención. Se han tenido en cuenta diferentes maneras de intervenir y diferentes ámbitos de intervención. Por poner un ejemplo, desde el ámbito laboral hasta el ámbito de la salud o al ámbito de la disuasión, etc. Se ha promovido la seguridad de los individuos y de la población. En este sentido, insistir en el ámbito del abordaje descriminalizador, que ha permitido el abordaje y el contacto con el ámbito terapéutico o el ámbito de la inserción de poblaciones, de personas que estaban en contacto con las drogas, pero que sin una estrategia de este estilo no hubieran podido contactar. Esto no solo ha repercutido en el beneficio de las personas, sino también en el beneficio de la población por todo el ámbito de la pequeña criminalidad que promueve este ámbito. Muy importante el esfuerzo que ha promovido en cuanto a formación continua e investigación. Como los datos que antes Liliana mostraba nos lo muestran, pero el ámbito de fuerza en cuanto a la investigación y todos los programas, la realización de programas con evidencia científica. Esto quiere decir con resultados evaluables y con resultados de impacto. Valoramos, como conclusión, se valora importantísimo la introducción de la cultura del registro, la monitorización y la evaluación. Este elemento es un elemento clave que requiere un cambio de cultura en toda la organización, y cuando hablamos de una organización que atañe a todo el país, esto es muy difícil, pero es clave para poder seguir avanzando en el ámbito de la evaluación y en el ámbito de la evaluación de programas, y análisis y evaluación de programas, que luego va a poder permitir la reprogramación en cuanto a las cosas que han funcionado y las que no. Y en este mismo sentido se han sentado las bases y se ha ido avanzando en las bases para un sistema basado en la calidad. Así se valora toda la cuestión en relación a algunos esfuerzos en cuanto a la certificación de centros y de programas. Vamos a las recomendaciones que desde esta perspectiva, y rogamos disculpas porque las vamos a hacer de manera muy sintética, pero en la documentación que ustedes disponen, estas recomendaciones están mucho más afinadas y las hemos podido realizar por el contacto permanente que hemos tenido con la dirección del proyecto del plan de Portugal. Básicamente son 3 ámbitos de recomendación que parecen obvios, pero nos parece fundamental
remarcarlo. Sabemos la dificultad del contexto socioeconómico que todos tenemos en estos momentos, pero una recomendación lógica es que algo que ha funcionado debe poderse garantizar su sostenibilidad. Sabemos que esto no es fácil, pero es necesario decirlo porque se demuestran los resultados vinculados a una política de este estilo. Lógicamente, la siguiente recomendación es consolidar el trabajo desarrollado, puesto que es un trabajo que se demuestra que ha ido en una buena dirección y que ha conseguido resultados. Aquí hay algunos aspectos que pensamos que ese trabajo todavía tiene que ser incluso más profundizado, como por ejemplo todo el ámbito de VIH y SIDA, que aunque está marchando muy bien, es necesario continuar haciendo esfuerzos en este sentido. Y naturalmente la siguiente recomendación va en la línea de afianzar la eficacia, eficiencia y calidad del plan. El plan ha hecho un buen desarrollo y una buena cultura en este ámbito, ha hecho progresos amplios, pero es fundamental seguir trabajando en la línea del ámbito de la evaluación y la calidad. Y si para terminar nos permitimos hacer unas pequeñas recomendaciones por los diferentes ámbitos que se deducen del trabajo que hemos presentado. Son recomendaciones generales. En relación a la estrategia, está claro que una estrategia que contempla una visión transversal que atañe a todos los actores que son esenciales en el ámbito de la construcción de una política de drogas se demuestra que es fundamental. El hecho de que se pueda abordar igual desde el ámbito educativo, laboral, sanitario, etcétera, entendemos que es fundamental. La coordinación y la articulación. Esta es la manera de ejecutar que esta visión transversal hay que conseguirla ejecutar, que se pueda dinamizar. En este sentido, la coordinación y la articulación hay que afianzarla en esta estructura de coordinación, es fundamental, y hay que seguir garantizando, entendemos, la articulación con los actores de los diferentes sectores, puesto que el valor de esta política es esta construcción colectiva. La siguiente recomendación, por obvia casi podría saltarla, pero es la de la financiación. Hay que poder asegurar la viabilidad. Por esto es tan importante las siguientes, desde nuestro punto de vista, las siguientes recomendaciones. El know-how de los profesionales y de los actores que están trabajando. Este es un valor fundamental. Sin este valor es difícil poder seguir avanzando en una política de este estilo. Hay profesionales en todos los ámbitos que han trabajado y han demostrado sus resultados. En respecto a la cualidad, lo hemos ido comentando, es necesario seguir fomentando. Não existindo comentários ou perguntas, passaríamos então talvez à sessão de encerramento deste. Muito obrigada a todos pela vossa presença. Los programas que funcionan y también nos va a dar claves en relación a priorizar, a posibilidades de priorizar unos programas sobre otros. Y hemos querido poner aquí también una recomendación respecto a la divulgación, porque nos parecía que la modelización del plan de Portugal es un trabajo que es importante que sea divulgado en el sentido que es un espacio recorrido con resultados, y esto es importante que sea recogido y reconocido en el interno, me refiero al interno del país, pero también en el externo, porque también es un mecanismo que permite animar y reevaluar la política, y también ayuda, desde nuestra perspectiva, facilita también que no solo que sea conocido, sino que se permita su impulso y se siga dando valor a su impulso y a su ámbito. Y también desde el sentido más poblacional, la población
necesita, y bueno, no sé si necesita, pero en todo caso es interesante que conozca que determinados programas y proyectos tienen resultados y esto facilita que luego haya una cultura que facilite que otros programas se puedan implantar. En todo caso, aquí nuestras recomendaciones generales. Não existindo comentários ou perguntas, passaríamos então talvez à sessão de encerramento deste. Muito obrigada a todos pela vossa presença. Eu gostaria de agradecer à GESA World por este trabalho e pela qualidade da apresentação que aqui fez. Tínhamos aqui um espaço para alguma interação, mas estas coisas às vezes são difíceis. Sobretudo a primeira pergunta. Se começássemos pela segunda, as coisas seriam mais fáceis. Bom, não havendo de facto questões, eu gostaria de mais uma vez agradecer a vossa presença e vos dizer que há aqui, infelizmente, um elemento que seria muito importante que conhecêssemos a quando desta avaliação, que são os resultados do inquérito à população, inquérito sobre os consumos na população em geral, que era suposto já termos disponíveis nesta altura, no final do ano de 2012, e que seriam de facto um fator importante para avaliar no contexto desta avaliação. Infelizmente não foi possível. Contamos que os resultados desse inquérito à população em geral estejam disponíveis lá para março. Houve uma questão metodológica que levou, enfim, ao derrapar da data prevista para a sua apresentação. Mas faremos de facto essa apresentação tão brevemente quanto possível, assim que de facto os resultados estejam disponíveis, e estão desde já convidados para assistir a essa apresentação. Contamos que seja lá para o mês de março. E posto isto, e agradecendo à doutora Liliana e à sua equipa, a todos os profissionais que colaboraram na preparação desta sessão, toda a logística, toda a interação com a empresa, enfim, todos aqueles que tiveram de facto aqui um papel a desempenhar na preparação deste momento, queria deixar de facto uma palavra de grande reconhecimento. E passava, para fecharmos esta sessão, passava a palavra ao Sr. Secretário de Estado, adjunto do Sr. Ministro da Saúde, sem antes vos dizer que no final da sessão teremos aqui um almoço ligeiro. Teremos todo o gosto em ter, enfim, todos aqueles que possam ficar connosco mais uns momentos. Gostaríamos que aproveitassem esta oportunidade para convivermos e para trocarmos algumas impressões ali fora. Muito obrigado. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra. Muito obrigado. Começar, obviamente, por cumprimentar a direção do SICAD, a empresa, mais uma vez a doutora Liliana, os meus cumprimentos pela apresentação que aqui nos fizeram, obviamente um cumprimento muito especial que tem que ser feito ao Dr. Jorge Sampaio, que é sempre um prazer continuar a encontrá-lo nestas matérias de saúde que são muito do seu agrado e para os quais muito tem contribuído. Obviamente cumprimento às autoridades presentes, ao Sr. Diretor-Geral, ao Sr. Presidente do Observatório Europeu, não deixar de frisar a presença na sala de membros do Conselho de Administração da Administração Regional de Saúde e, obviamente, dos diretores dos programas nacionais de saúde mental e da infecção por VIH-Sida, que estão, obviamente, completamente interligados em toda esta problemática do combate às drogas e à toxicodependência. Eu gostava de começar por afirmar e repetir tudo aquilo que já foi dito, que na perspectiva do Ministério da Saúde e na nossa perspectiva societal, do Governo, o problema das dependências é, em primeiro lugar e acima de tudo, um problema de saúde. Depois, eventualmente, poderá ser, e é muitas vezes, um problema de ordem pública, e nesse contexto,
quantas vezes as forças policiais acabam elas próprias por se comportar como um fortíssimo instrumento de saúde pública. E, portanto, nesta perspectiva integrada, nós nunca perderemos de vista a noção fundamental de que tudo aquilo que está relacionado com as dependências e o consumo de substâncias nocivas no contexto humano é um problema de saúde. E é nessa lógica que nós prosseguimos uma perspectiva integrativa de ter tudo aquilo que se prende essencialmente com o tratamento destes doentes passar a ser uma tarefa integrada junto do Serviço Nacional de Saúde, até porque estamos convencidos que as próximas guerras que ainda temos que ganhar nesta matéria prendem-se essencialmente com o problema da prevenção do fenómeno. E a prevenção do fenómeno, como é normal em saúde pública, vai passar claramente pela identificação das causas do fenómeno, em particular daquilo que tem que ver com o resultante daí, que é um combate, uma aposta no combate aos determinantes que conduzem a este fenómeno. E estamos perfeitamente seguros que o contexto social, que resulta em muito das circunstâncias económicas que o país atravessa, propiciam, como não poderia deixar de ser, o desenvolvimento de situações de saúde que nos obrigam a um combate e uma atenção redobrada sobre esses determinantes de saúde, muitos dos quais são claramente determinantes de natureza social, para os quais temos que ter uma atenção muito, muito cuidada. Esta prevenção, em particular, dos fenómenos das dependências e da toxicodependência, faz-se, como já disse, com uma atenção muito grande para aquilo que tem que ver com os determinantes de natureza social, porque muito deste problema também ele acaba por ter um reflexo na diminuição da nossa própria sustentabilidade social, condição essa primária e que nos parece resultar de uma outra que deve ser anterior a esta, que é a necessidade de termos sustentabilidade económica. Mas a economia serve obviamente às pessoas e o nosso objetivo é claramente a de garantir a sustentabilidade social e o desenvolvimento social do país, situação que nos obriga, repito, a uma particular atenção às políticas públicas de combate à toxicodependência. Mas esta prevenção também tem, antes dela, ou conjunto com ela, uma área fundamental de promoção da saúde, na qual a educação é essencial. E muito daquilo que terá que ver do nosso combate a este fenómeno passa essencialmente por educar, informar e aí continuar um trabalho muito importante junto dos mais jovens. Tudo isto se fará com políticas intersectoriais e é nessa matéria que nós estamos a trabalhar, mantendo como evidente um conjunto de princípios que não estamos dispostos a abdicar. Em primeiro lugar, nós entendemos que há que claramente assumir que não existem drogas leves. Nós podemos aceitar esta classificação, até se quiserem, numa lógica de avaliação daquilo que são os efeitos psicotrópicos imediatos destas drogas. Contudo, e até podemos associar a ele um potencial de indução de habituação. Contudo, cada vez mais é claro para nós, e a ciência nos vai elucidando sobre esta matéria, que muitas destas substâncias que aparentemente podem ser rotuladas como sendo leves, acabam muitas vezes por ter efeitos deletérios a longo prazo, que em particular nos jovens obrigam a um processo de informação sobre elas. Há seguramente formas diferentes de tomar essas drogas, mas também aqui temos assistido a qualquer coisa que não nos surpreende, que acompanha de alguma forma, eu diria, o mercado farmacêutico lícito, que é o desenvolvimento de drogas com efeitos eventualmente maiores em termos psicotrópicos, com eventualmente um início da ação mais rápido, em alguns casos até se calhar uma maior duração da ação, acima de tudo uma comodidade cada vez maior na forma de tomar estas drogas. Eu diria que se assiste quase que aqui, como no mercado lícito, a passagem do
intravenoso para o oral e, acima de tudo, aquilo que nos preocupa, uma clara diminuição progressiva dos custos junto ao consumidor destes produtos. E estamos atentos e sabemos que as ameaças estão identificadas, não tem que ver só com os derivados anfetamínicos, mas temos novos canabinoides, temos um aumento da extensão das catinonas e até também alguns novos derivados da chinchona. Em segundo lugar, eu acho que o que é importante para nós é uma caracterização do que deve ter a venda proibida. E isto porque o princípio da descriminalização é para nós intocável nesta fase do nosso desenvolvimento. Estamos convictos que a aposta que foi feita já há uns anos em Portugal deu frutos. Lamentamos que outros não pretendam seguir a mesma via, mas, contudo, não deixamos de estar atentos ao reconhecimento internacional que é feito relativamente àquilo que resulta da nossa visão eminentemente sanitária do problema e não exclusivamente ou até muito pouco policial. E, em último lugar, o quarto princípio que parece fundamental é a da sistemática divulgação de indicadores de resultado. Sendo certo que estes são os princípios dos quais não vamos abdicar, não queria deixar de terminar com duas palavras que nos parecem importantes. Em primeiro lugar, um fenómeno que já afloreia, o das novas drogas, o qual exige também novas respostas. Nós sabemos que esta matéria é uma matéria sensível, mas sobre ele quero dizer-vos claramente que estamos dispostos a ir seguindo o caminho que traçámos com os princípios anteriores. Aquilo que nos preocupa é uma caracterização dos produtos que estão envolvidos. Aquilo que nos preocupa é, em primeiro lugar, informar os consumidores ou os potenciais consumidores, em particular os mais jovens, dos riscos a que submetem e, em seguida, ter as atuações que, do ponto de vista legal, forem necessárias para, de alguma forma, remover um comércio lícito destas substâncias. Sabemos, não temos qualquer dúvida sobre essa matéria, que ao fazê-lo estamos a criar mais um nicho de mercado ilícito. Infelizmente tem sido esse o percurso normal com estas substâncias. Mas também não queremos deixar de tornar claro que a legalidade ou a não ilicitude destes produtos não lhes confere uma menor perigosidade. E ao avançarmos numa lógica de tipificação e criação de uma lista de drogas ilícitas, estamos a dar o primeiro sinal educativo aos consumidores de que estas drogas são mesmo verdadeiramente muito perigosas, quiçá, em alguns casos, bem mais perigosas do que alguns dos derivados naturais de drogas que já são proibidos há muito tempo, muitos dos quais até poderão ter, em alguns derivados, potenciais usos em medicina humana que de todo não reconhecemos na quase generalidade destas drogas novas. A última palavra que eu queria deixar é de aprender com esta avaliação. Nós, em todas as avaliações, fomos capazes de encontrar áreas onde tivemos maiores dificuldades, onde, porventura, tivemos menores sucessos. E sobre algumas já falei e outras seguramente existirão. Daí que o repto que deixo ao CICAD é de a construção de um novo plano que será necessariamente cumprido, no qual sejamos capazes de encontrar respostas dirigidas àqueles que são os problemas principais na área da toxicodependência, mas também nas outras dependências, incluindo claramente o problema do tabagismo, do álcool, do jogo e de outras novas dependências que vão surgindo. Nós somos muito exigentes, não estamos seguramente contentes com aquilo que foi feito em termos de finalidade. Achamos que podemos e devemos fazer mais. Mas tudo aquilo que de bom já foi feito deve-se, em grande parte, seguramente, à maioria das pessoas que estão nesta plateia, a muitos outros que aqui não puderam vir.
e é com uma palavra de agradecimento e de reconhecimento para com o vosso trabalho que eu quero terminar esta breve intervenção, desejando que no futuro possam conseguir resultados ainda melhores do que aqueles que esforçadamente conseguiram até este ano de 2013. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Está então encerrada a sessão. Convidamos-vos para um almoço ligeiro aqui fora. Até já. Há que cuidar do corpo.